Imagina se você pudesse ter acesso a perguntas de entrevistas que foram realizadas pelo Google. E não só o Google, outras empresas como LinkedIn, Amazon, Apple, grandes empresas do mundo e que estão contratando profissionais de dados. Nesse vídeo a gente vai ver exatamente como ter acesso a essas perguntas que foram feitas em processo seletivo e você vai aprender aqui nesse vídeo a responder essas perguntas. Então fica comigo aqui até o final e vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan e esse vídeo tá demais porque eu vou trazer algo que eu nunca trouxe aqui no canal, que é como a gente consegue ter acesso a perguntas que foram feitas em processos seletivos de empresas como Google, LinkedIn, Facebook, Amazon. Nesse vídeo a gente vai resolver aqui juntos uma pergunta que foi utilizada no processo seletivo do Google e eu vou explicar para vocês exatamente como que a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que for postado aqui. Eu estou querendo lançar essa série de vídeos trazendo um pouco mais do processo seletivo de grandes empresas, não só empresas que a gente tem fora do Brasil, mas empresas também aqui no Brasil. E se esse vídeo tiver uma boa aceitação, se todo mundo curtir aqui e entender que faz sentido, eu vou trazer mais vídeos como esse. Então vai lá, se inscreve e curte o vídeo aqui, beleza? Agora, nossa, eu tô muito empolgado em trazer esse conteúdo para vocês, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valor. A gente já vai pro computador, botar a mão na massa e responder essa pergunta e explicar um pouco mais como que vocês conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Mas antes eu queria trazer aqui também uma breve descrição do que é o Google em termos de números, para vocês entenderem a representatividade dessa empresa. Eu sei que todo mundo utiliza o Google, conhece o Google, né? Inclusive para poder até estudar como vocês estão fazendo aqui assistindo os vídeos do YouTube. Mas o Google ele foi criado lá em 1998 e ele tem mais de 250 serviços. E todos esses serviços basicamente utilizam dados na sua essência. Então tem muitas posições de trabalho na área de dados dentro do Google. E por isso também serve para a gente utilizar como fonte de estudos as boas práticas que estão acontecendo no processo seletivo da empresa, bem como o que essas empresas estão procurando do ponto de vista de tecnologia, porque querendo ou não, elas lançam tendência. E as principais habilidades e ferramentas que hoje estão disponíveis dentro da empresa, que mais são utilizadas, são as seguintes: linguagem R, Python, linguagem de banco de dados SQL, também a parte de Machine Learning, análise de dados estatístico, modelagem de dados, entre outras tecnologias. Essas que eu trouxe são as principais e quem fala isso é a própria plataforma que a gente vai ver na prática como utilizar. E para responder essa pergunta da entrevista que a gente vai ver agora, a gente basicamente ali tem uma necessidade. E que a necessidade é a seguinte: fazer a contagem de alguns registros, agrupando e classificando esses registros em uns campos. Então todas essas tecnologias são importantes para exercer a função de um analista de dados ou cientista de dados no Google e foi colocada uma questão utilizando a linguagem SQL para responder uma das perguntas que foram feitas no processo seletivo. Então vamos para o computador ver como isso funciona na prática. Eu estou aqui na plataforma StrataScratch, que é uma plataforma utilizada para você conseguir resolver cases de processos seletivos. E grandes empresas de tecnologia como o Google, LinkedIn, entre outras empresas, utilizam essa plataforma e todos os dados são públicos. Então eu trouxe aqui uma das perguntas que foram feitas no processo seletivo do Google. A gente consegue identificar isso por aqui. E aqui tem uma classificação de nível difícil e também tem a informação aqui do código da pergunta que foi feita. Quando você tem uma conta aberta aqui dentro dessa plataforma, você consegue ter a liberação de outras features, como por exemplo, o resultado esperado por aquela consulta. E não só a parte de conta criada, mas também se essa pergunta ou se esse teste tiver ativo. Nesse caso aqui ele já foi encerrado porque foi um teste feito em julho de 2020, mas com certeza se aplica até hoje. Então basicamente a gente tem aqui uma introdução, eu sei que está em inglês, né? Algumas pessoas não vão conseguir, e o que a gente consegue fazer para poder entender esses dados? A gente pode utilizar esse plugin aqui do Google Tradutor e traduzir essa página para a gente identificar a necessidade. Eu vou dar um breve resumo aqui do que está sendo pedido nessa pergunta aqui,
E aqui ao lado é onde a gente vai conseguir colocar o código e rodar para poder ter o resultado esperado. Basicamente, a necessidade é a gente pegar uma base de e-mails e entender quais foram os usuários que enviaram mais e-mails e fazer um ranking do primeiro usuário que mais enviou até o último que mais enviou, para poder a gente classificar essa base de alguma forma. A princípio parece algo um pouco simples, mas vai pedir ali um comando que é um pouquinho mais para intermediário e que talvez nem todo mundo conheça. Eu vou trazer para vocês aqui como que a gente consegue executar esse comando. Aqui a gente tem a base que se chama Google Gmail E-mails, que foram e-mails enviados, e a gente tem 4 colunas. A coluna de identificação, que é do tipo inteiro, a coluna do usuário que enviou o e-mail, então provavelmente esse aqui é o que a gente vai utilizar, que ele é do tipo texto, o usuário para qual ele enviou o e-mail, que também é do tipo texto, o dia que ele enviou, que é do tipo inteiro. Aqui também tem umas outras perguntas relacionadas a outros processos seletivos, mas no caso a gente não vai utilizar. O que eu vou fazer? Como a gente já tem aqui a descrição do problema em português, eu vou alterar aqui o idioma para inglês só para a gente pegar o nome correto. Eu vi aqui que ele mudou o nome da coluna e isso pode atrapalhar o nosso processo de análise. Então eu vou voltar aqui e o nome da coluna correto no caso é ID, aqui é day. Então a gente vai utilizar esse comando aqui que é o select asterisco from, que é o comando básico inicial, para a gente entender como estão esses dados. No caso o nome da tabela, ele já deu aqui, né? É Google Gmail underline e-mails. E a gente pode rodar o código clicando nesse botão aqui. Legal, a gente tem aqui todos os dados que a gente vai conseguir trabalhar para poder fazer essa análise. Tá bom, mas todo o processo de análise eu geralmente separo em 3 partes. A primeira parte é entender como os dados estão aqui, então vou adicionar um comentário e no SQL a gente bota 2 traços para poder incluir um comentário, né? Uma parte do código que não vai ser executado, então é entender a base, formular o racional, eu sempre separo dessa forma, e também executar, que no caso é o código que a gente vai botar para rodar para ver se está funcionando. E eu vou dar um enter aqui para ele ficar um pouquinho mais organizado, e a gente tem aqui essas informações. O que geralmente o recrutador ele vai analisar? Ele vai analisar o seu raciocínio, a forma como você escreveu aquele código. Não existe uma resposta certa do ponto de vista de como fazer, mas existe um resultado esperado. E é esse resultado esperado que ele é homologado aqui quando você clica aqui no botão de checar a solução. E como é que a gente faz isso? O objetivo, como eu falei, é contabilizar os usuários que mais enviaram e-mails e criar uma coluna com o ranking desses usuários. E uma etapa importante também do processo de análise é descartar aquilo que não é relevante. Então a gente tem colunas como o ID, a pessoa que ele enviou o e-mail e o dia que ele fez o envio do e-mail. Essas informações, para essa pergunta específica, não seria relevante. Se a gente tivesse que responder quais são os dias que mais foram enviados e-mails, ou quais usuários que enviam mais e-mails num dia de semana, algumas coisas nesse sentido a gente poderia usar a coluna dias. E a coluna ID também a gente não vai utilizar porque, estou entendendo aqui pela base, que é um código por registro. E a gente pode ter duplicidade, então, por exemplo, o mesmo usuário aparecendo em mais de uma delas. Então, se a gente quiser saber quantas vezes o usuário enviou um e-mail, é só a gente fazer uma contabilização dessas linhas. Então, eu vou fazer aqui o from user, que é a coluna que a gente entende que é relevante, porque é quem enviou o e-mail. E vou adicionar aqui também um count asterisco, para poder contabilizar quantos e-mails foram enviados. E eu vou botar aqui um as, chamado quantidade e-mails underline enviados. Tá? Quando a gente tem uma conta e um campo não calculado, a gente tem aqui botar o group by, que é para agrupar o campo que não é calculado. E agora eu vou rodar isso aqui. Bom, beleza, eu já tenho aqui os usuários e a quantidade de e-mails enviados. Eu não consigo saber ainda quem é o maior e qual é o menor. Então, para isso eu vou fazer uma ordenação e vou, no caso, ordenar pela segunda coluna. Eu tenho a primeira coluna, eu vou ordenar pela segunda coluna. Então, eu vou botar aqui o 2. Só que se eu executar dessa forma aqui, ele vai ordenar do menor para o maior. E a gente precisa saber do maior, quem foi o que mais enviou, para poder saber
em relação aos que menos enviaram. Então a gente vai colocar aqui o desc de descrescente, né, em inglês. Então a gente vai botar dessa forma e vai rodar a query. Bom, beleza, eu já tenho aqui agora esse usuário aqui que enviou 19 e-mails, esse outro aqui enviou 19 e-mails. Então eu já tenho aqui os que mais enviaram. E o ponto de atenção é que aqui não é o e-mail da pessoa, né? É um código criptografado que, por se tratar de informações reais, de um case real de negócio, a gente tem essa criptografia nos dados para poder não conseguir identificar ali qual foi a pessoa. E pronto, agora eu preciso criar a minha última coluna, que vai ser a minha coluna ranking, onde eu vou colocar esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, e assim por diante até o final. Como que a gente consegue criar essa coluna? Eu vou botar aqui um Enter aqui embaixo, e vou colocar aqui uma vírgula. E aí por isso que essa pergunta ela é um pouquinho não tão simples quanto o que vocês estão visualizando aqui, porque nem todo mundo conhece esse código que eu vou mostrar. O código que a gente vai utilizar para poder fazer esse ranking é o round number. E você vai usar ele é uma função, então para toda função a gente precisa usar parênteses, depois a gente vai adicionar um over e vai botar o parênteses novamente. Esse round number, basicamente, ele cria uma quantidade de linhas para cada registro que está sendo mostrado no select. Só que, como que a gente vai criar essa contagem de linhas? A gente vai criar essa contagem de linha de acordo com a ordenação. Então, eu vou trazer aqui a minha quantidade de e-mails, né? O meu comando que faz a quantidade, para dentro do over. E vou botar também de forma decrescente, tá? Dessa forma, eu vou botar também aqui o apelido para essa coluna de ranking. Então, dessa forma, a gente tem aqui uma contagem de forma decrescente que vai ser associado à função que contabiliza quantas linhas a gente tem, que vai botar aqui de ordem decrescente. Agora, a única coisa que está faltando a gente fazer é criar a ordenação. Então, vou botar aqui o order by, para poder a gente ordenar de forma decrescente e pegar essa ordenação e atribuir a nossa quantidade de linhas. Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui o resultado esperado do ranking de 1, 2, 3. Então, esse aqui é o último step a ser feito e com isso a gente consegue responder a pergunta de negócio que foi feita, tá? E a gente consegue validar se essa informação está correta clicando aqui no Check Solution, só que isso é uma característica exclusiva para usuários premium. Como eu estou fazendo aqui a utilização de uma conta gratuita, a gente não vai ter acesso a essa funcionalidade. Então vocês podem se cadastrar aqui nessa plataforma e utilizarem isso aqui para responder não só essas perguntas, como outras perguntas também. Como eu falei, uma forma de você conseguir ali botar em prática algo que está sendo pedido no mercado nos processos seletivos. E vocês conseguem utilizar tanto o SQL quanto o Python, e até uma SQL que tem uma pequena variação em relação ao SQL Server, que é utilizado também bastante no mercado. E eu espero que vocês se sintam preparados de verdade por utilizar essa ferramenta. Eu vou deixar o link na descrição. E se vocês gostaram também, eu queria que vocês curtissem e comentassem aqui se vocês conheciam esse código, se vocês gostaram do vídeo, para poder eu trazer algo semelhante aí nos próximos dias, tá bom? E como eu falei, pessoal, se você conseguir resolver essas questões, vocês vão conseguir colocar, além do conhecimento de estudo em prática, vocês vão conseguir também sobressair nos processos seletivos, porque essas perguntas são perguntas reais utilizadas nos processos seletivos das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então façam bom proveito desse conteúdo e principalmente coloquem em prática. Não deixe de compartilhar também esse vídeo para aquele seu amigo ou a sua amiga que pode ter algum interesse ali com a área de tecnologia, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar bastante. Vejo vocês em próximo vídeo e tchau!